Olá, nós estamos começando mais um Foca na Causa. Hoje nós estamos com a Monique Dino. Ela é especialista em fisioterapia dermatofuncional. E nós trouxemos hoje ela aqui para falar um pouquinho de autoestima, falar de cuidados consigo mesma, de autoamor, de autocuidado. E por isso nós trouxemos a Monique Dino. Seja muito bem-vinda, foca em mim, foca na Monique, que nós vamos começar o Foca na Causa. Muito obrigada, Cláudia, pelo convite. Para mim é um privilégio estar aqui. Fiquei muito feliz quando você me convidou. Um prazer ter você aqui, Monique. Então, hoje nós estamos com algumas curiosidades, né? Ainda falando um pouquinho sobre tratamento oncológico dos pacientes, né? Algumas dúvidas que eles trazem para nós. Eu gostaria de saber se é possível fazer tratamento estético quando tem alguma questão oncológica ainda envolvida, porque as pessoas acreditam que não pode ser feito, obviamente que tem os laudos dos médicos, etc., mas pode-se fazer tratamento estético quando estou com câncer? Posso fazer um tratamento estético? Normalmente as pessoas atrelam o tratamento estético com o emagrecimento. E o tratamento estético vai muito além disso. Quando nós falamos de estética, nós falamos de autoestima, de cuidado, de bem-estar. Então, se nós estamos pensando em bem-estar, existem alguns procedimentos que podem ser feitos. E o procedimento que pode ser feito é a drenagem linfática manual. É claro que a gente sempre pede para que tenha um acompanhamento médico, que o médico libere, porém, existe um mito que drenagem linfática associado a pacientes oncológicos gera metástase, e isso é um grande mito. Nós conseguimos trazer um bem-estar e um conforto para esse paciente, porque uma das consequências, uma das sequelas que o câncer pode ocasionar é o edema, é o inchaço. Então, sim, a fisioterapia dermatofuncional pode trazer conforto para esses pacientes. Mas aí, se você me falar, amor, ela está focada no emagrecimento, aí eu vou falar, infelizmente, nós temos que esperar um pouquinho, porque essa hora não é o momento de pensar em emagrecimento, de estímulo de colágeno, não. É pensar na cura e no bem-estar. Mas sim, nós conseguimos influenciar no bem-estar. E isso é uma informação muito importante, né? Porque a pessoa já está fragilizada ali, né, Monique, com a questão do laudo, do diagnóstico da doença. Nós, mulheres, sobretudo, não que os homens não tenham, hoje os homens também se cuidam bastante, são muito vaidosos, mas as mulheres têm a questão do cabelo que cai, né, os cílios, a sobrancelha, né? Tem algumas questões que vão envolver essa autoestima da mulher. E é importante que o inchaço, como você disse, tem esse inchaço corporal, e existe hoje a questão da medicina estética, que pode sim trazer algum auxílio nesse sentido, para que ela não se sinta tão. Mesmo assim, com a questão da autoestima baixa, né? E a gente acha que estética é só tratamentos estéticos, mas um lenço bonito, uma maquiagem bonita, fazer com que a mulher se sinta muito mais bonita é estética, sim. Não apenas com aparelhos, mas com o cuidado, com o carinho, com o abraço, com o estímulo de dar um lenço, de dar um batom para essa mulher. Isso também é estética. Isso também é estética. Monique, eu tenho uma curiosidade. Por que você escolheu ser fisioterapeuta? Na verdade, eu brinco que se tirar a estética de mim, eu perco um pouco a minha identidade. Eu não sei muito o que fazer profissionalmente. Eu cresci praticamente dentro de uma clínica de estética. Quando eu tinha 6 anos, a minha mãe fez a Clínica Nova Mulher, ela fundou a clínica. Então, desde os meus 6 anos, eu estou lá na sala de recepção e eu comecei a ver o quanto a estética podia influenciar na autoestima das mulheres. Então, primeiro eu comecei a admirar o trabalho da minha mãe, admirar o que as pessoas, o que as clientes voltavam falando de, meu Deus, agora eu consigo me olhar no espelho, agora eu me identifico ao me olhar no espelho. E as pessoas acham que, na verdade, eu já escutei muito, e principalmente quando eu comecei a minha profissão, que estética era futilidade. Mas quando você está dentro de uma clínica de estética e você vê o poder
da autoestima é surreal. E aí eu comecei a ver que essas mulheres voltavam, melhoravam o seu casamento, porque elas se sentiam muito mais confortáveis com o seu corpo, ou que elas começavam a usar biquíni e fazia, sei lá, 5, 10 anos que elas não usavam biquíni porque elas tinham vergonha da sua estria, da sua flacidez, da sua gordura localizada. E aí ver a felicidade dessas pacientes ao voltar e agradecer a minha mãe, eu pensei, uau, é isso que eu quero para minha vida também. Então, eu escolhi a fisioterapia, porque a fisioterapia tem uma das especialidades dentro da fisioterapia, que é a fisioterapia dermatofuncional, que trabalha com estética. Então, quando eu entrei para a fisioterapia, eu já tinha certeza do que eu queria para minha vida. E aí, eu estudei a fisioterapia, ela é muito mais que isso. Tem a parte ortopédica, tem a parte de reabilitação, admiro, gosto, mas não é algo que eu pratico no meu dia a dia. E aí, quando eu me formei, eu comecei a estudar e me especializar cada vez mais nessa área e é algo apaixonante. Então, sim, quando vocês escutarem o nome Monique Dino, com certeza vocês vão ver que a estética está atrelada ao meu nome, porque eu respiro isso. E é tão importante, né, Monique, essa questão da estética que nós estávamos falando, na questão dos pacientes não só oncológicos, né? Porque existem outras doenças que nos debilitam, uma dor de cabeça que a gente tem, né? Uma dor de cabeça a gente já não quer passar uma maquiagem, já não quer, já prende o cabelo, ou então solta porque o rabo de cavalo vai fazer doer, né, a cabeça, então, ou então você já prende para não ter que lavar a questão, e aí você já fica um pouco debilitado, a autoestima já cai com uma simples dor de cabeça. Então, imagina quando tem o diagnóstico de qualquer doença que você vai ter que ter um tratamento longo. E é isso que eu queria te dizer. Então, mesmo quando eu tenho uma questão de um diagnóstico de doença que seja prolongado, eu posso sim atrelar isso à questão estética, desde que ela não seja invasiva, como você falou, mas que faça com que eu tenha uma autoestima mais elevada, né? E quais são esses procedimentos, por exemplo, que eu posso fazer? Além do tratamento oncológico, por exemplo, que tem aí alguns cuidados específicos, mas outras doenças que eu posso estar fazendo um tratamento estético e ainda assim fazendo o meu tratamento para a cura da minha doença. Na verdade, estética é saúde, mas eu preciso que o paciente esteja saudável. Então, quando tem, exemplo, uma psoríase, o vitiligo, ela está controlada, né? Aí sim a gente consegue fazer um tratamento. Mas se o paciente estiver com um triglicerídeo totalmente alto, se ele estiver descompensado e estiver doente, aí nós tratamos primeiramente a doença e depois nós tratamos a estética. Então, por isso que a avaliação é tão fundamental. Não é simplesmente passar um aparelho, não é simplesmente vender uma promessa de emagrecimento. Cada paciente é único, cada paciente é individual. Então, lá na nossa clínica, nenhum paciente inicia nenhum tratamento sem antes eu conversar e entender o que esse paciente precisa. Então, tem alguns momentos que eu vou ter que falar, espera um pouquinho. Agora é a hora de tratar alguma coisa para depois a gente poder tratar a gordurinha localizada que está te incomodando. Um exemplo, se um paciente estiver com hipotireoidismo descompensado, não adianta, eu posso usar uma Ferrari, posso usar a última tecnologia em quesito de emagrecimento. O corpo não vai responder, porque o corpo está doente. Eu preciso controlar, né, essa tireoide, reduzir esse hipotireoidismo, chegar na normalidade, para então o corpo responder aos estímulos que eu vou fazer nesse organismo para que gere o emagrecimento. E você começou a falar de oncologia, mas o que a gente também tem que entender é que um paciente oncológico, ele não é sozinho. Um paciente oncológico tem uma família. E essa família também precisa de cuidado, essa família também precisa de autoestima. Então, você passou por isso, Cláudia, e assim, às vezes a pessoa que cuida desse paciente oncológico também precisa de um respiro, precisa se olhar no espelho e se identificar. Então, essa pessoa que está do lado desse paciente oncológico, ao ir lá na clínica e ter o seu momento de não ser a pessoa que está cuidando desse paciente, mas ser a mulher que vai se olhar no espelho e vai se identificar, também é um respiro, é o seu autocuidado, porque aí é a mulher de sempre. Então, a gente foca nisso também. E isso é maravilhoso. Tem um projeto hoje da Rede Feminina de Combate ao Câncer que chama-se Cuidando de Quem Cuida. Porque eu passei, como você disse, eu passei por isso e sim, eu tenho fotos para quem quiser ver. Tá no Instagram, tá no Facebook, né? Eu tinha 20 quilos a mais e eu me percebi doente, né? Cuidando do meu marido, porque você entra
nesse processo de cuidar das 8 da manhã à meia-noite, não dorme mais bem, porque qualquer barulho que a pessoa faça, você vai estar atento, era eu mesma que cuidava. Então eu me vi assim como você disse, eu me olhei no espelho, eu me olhei numa foto, na verdade, falei, gente, essa aqui não sou eu, né? Eram 20 quilos a mais. E aí eu entrei nesse processo de fazer uma reeducação alimentar com uma nutricionista e entrar na academia com um personal trainer, né, que é o Matheus Alves, que eu já convidei ele para vir aqui. E aí foi esse processo, foram 2 anos, mas eu consegui, como você disse, me olhar no espelho e me reconhecer. Um pouco ainda acima do peso, ainda eu tenho que emagrecer pelo menos 10, mas foi um processo, sim, que é importante, como você falou, dessa pessoa que está cuidando de uma pessoa doente, esteja ela acamada ou numa cadeira de rodas, algum impedimento, né, que ela possa se locomover, é muito importante que a pessoa olhe para si. No depoimento da Ângela Zanlorenzi, que também a gente fez uma entrevista no Foca, ela contou do relato de uma senhora que ela tinha diabetes, e o marido foi diagnosticado com câncer. E ela acabou não se cuidando mais. Ela faleceu e o marido teve a remissão da doença. Então ele sobreviveu e ela não. Então isso é muito importante. E até eu fiz um texto um dia também no Instagram falando sobre isso, né? Que é a máscara do oxigênio quando cai do avião. Primeiro você coloca em você para depois você colocar na pessoa que está do lado. Então uma pessoa que está doente, tem alguém, um familiar doente em casa. Primeiro você cuida de si para você poder cuidar bem desse paciente, desse teu parente, porque senão você vai sucumbir e não vai conseguir ajudar. Então é muito importante essa tua lembrança. Um doente cuidar de um doente, né? E assim, falando no teu quesito de emagrecimento, eu tenho certeza que você teve muito mais condicionamento físico em muitos momentos que você passou por você ter emagrecido, né? Então isso facilitou. E tem o primeiro mandamento e o segundo mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Como você vai amar quem está do seu lado, o paciente oncológico que você precisa cuidar, se você não se ama? Então, a gente tem que entender que a gente precisa se amar para poder amar as outras pessoas. E se amar em primeiro lugar não é egoísmo. Eu vou me amar porque eu preciso amar as pessoas que estão ao meu redor. As pessoas que estão ao meu redor precisam que eu esteja bem, para eu poder transbordar isso. Maravilhoso isso. Não é, Monique? Porque eu acho que isso é tão importante, porque as pessoas realmente hoje, a gente está vivendo num mundo assim que é muito hostil, mas se você for por esse olhar que você está dizendo, é isso, né? Que a pessoa vai amar a outra se ela própria não está se amando, né? Se ela própria não se gosta, não só na questão estética, mas na questão até moral, né, na questão que ela tem dos valores dela, dos objetivos de vida que ela cumpre. Então, se ela não consegue fazer isso, como é que ela vai conseguir admirar, respeitar o outro, se ela própria não se respeita, né? Então, hoje realmente a gente tem um mundo que tá difícil fazer ter esse olhar para si próprio. Se olha muito os outros de uma maneira supérflua, de uma maneira vã, e não se olha com profundidade para si próprio. E aí é mais fácil também culpar o outro, julgar o outro, dizer que você tá feio, ou que você tá gordo, ou que você não, né, ficou doente por causa disso ou daquilo, e não se olhar, né, para si próprio. Então, isso realmente é o amor próprio. As pessoas às vezes pensam que é egoísmo, inclusive se confundem muito com isso, mas não tem nada a ver com egoísmo. Claro que tudo na sua justa medida, né? O equilíbrio é o segredo. Mas, Monique, o que nós queremos saber de você também é se você tem algumas passagens nessa tua área da estética que você quer relatar. É assim, alguma coisa que você julga importante, algum fato que aconteceu nessa tua caminhada. Quantos anos você está como fisioterapeuta? Eu estou formada há 11 anos, praticamente, mas que eu estou dentro da clínica de estética. Eu estou com 33, desde os meus 6, então já faz algum tempinho aí. Mas há 11 anos eu tenho o privilégio de cuidar de outras pessoas. E você tem algumas coisas assim, alguns relatos, por exemplo, de pessoas que você viu essa transformação. Pode contar 1 ou 2 casos, não precisa citar nomes. Deixa eu pensar. Tem uma paciente que nós temos um carinho muito grande
E essa paciente nos procurou, na verdade o marido até estimulou, levou ela para a clínica, porque ela tinha uma barriga que parecia de grávida. Ela, se eu não me engano, tem 4 filhos e o abdômen não tinha retornado. E ela não queria mais sair de casa, porque as pessoas perguntavam: nossa, você está grávida? De quantos meses você está? E aí, por ela estar cansada de escutar isso tantas vezes, ela não queria mais sair de casa. E aí ela começou a fazer o tratamento, ela foi atendida por mim e atendida pela Bárbara. E aí, na avaliação, a gente viu que era muito mais fraqueza muscular e diástase do que propriamente gordura localizada. Por isso que eu volto para a avaliação é fundamental. E a Bárbara atendeu maravilhosamente bem a parte muscular, ela retornou muito esse abdômen, e depois eu entrei com a parte de gordura localizada. Tem o antes e depois, né, no nosso Instagram dessa paciente, é um dos antes e depois que a gente tem mais carinho. E agora o marido chega e fala assim: o que ela quiser fazer, eu pago. E não é uma família de tipo, rica, vamos dizer assim. É gente igual a gente, né? Mas o marido viu tanta diferença, ele viu que ele teve uma outra esposa dentro de casa. E isso que é estética. A mulher se olha no espelho, e um adendo, não é só mulher que trata estética, eu tenho muitos pacientes homens, mas a pessoa se olha no espelho e se reconhece. E aí melhora o casamento, melhora o relacionamento com os filhos, melhora a parte profissional. E assim, é isso que me move, é isso que me faz feliz. É ver que através da minha mão, através do equipamento que eu manuseio, eu consigo transformar vidas. E teve uma outra paciente que eu conversei até semana passada, que ela voltou e eu mostrei a foto de antes e depois. Até também o marido viu, comentou, os amigos comentaram, e ela me falou uma coisa que eu não sabia, que eu nunca tinha percebido. Ela disse assim: Mo, eu precisava tirar as fotos profissionais. Ela é uma empresária super bem-sucedida, maravilhosa no que ela faz. E aí ela disse assim: só que eu estava adiando, Mo, porque eu não queria ser fotografada. E é uma coisa que parece simples, mas as mulheres têm essa vergonha. E aí ela falou: Mo, agora que eu estou me sentindo bem, eu não tenho mais vergonha de tirar as fotos profissionais. Então você consegue ver que o ganho de peso pode influenciar na profissão dessa pessoa. Sim, você me fez lembrar da minha situação há 28 anos atrás, quando eu tive o meu primeiro filho. Uhum. Eu também tive isso, né? Então eu era uma pessoa que eu não tinha barriga, né? Jovem, e a minha barriga ela cresceu muito, porque o meu filho nasceu muito grande, com mais de 4 quilos. Então, o primeiro filho, eu falo, o meu joelho, a minha barriga vinha quase no meu joelho, assim. E aí depois, quando ele nasceu, não voltou a minha barriga. Quando eu olhei, assim, porque todo mundo dizia: depois que nasce o filho, a tua barriga volta, né, normal e tal. A minha não voltou. A minha barriga ficou parecendo que eu continuava grávida. E eu chorava, eu ficava muito triste e eu não queria me olhar no espelho com aquela barriga que já não tinha mais nenê, mas ficou. E demorou muito para voltar. E a diástase, na verdade, teve e tem até hoje. Mas, enfim, a importância disso, né? De saber que é um diagnóstico. Às vezes as pessoas: olha aí, ó, tá, né, a barriga não voltou e tal. Porque tem uma condição orgânica e não é por relaxo que às vezes as pessoas vão julgar. E é um adendo, até as pessoas talvez não saibam, mas existe o tratamento de pós-parto imediato, e eu trabalho com isso. Então, nós conseguimos atender essa paciente desde o dia depois ao parto. Eu tenho pacientes que conseguiram retornar esse abdômen significativamente, quase voltar como era antes, ou até melhor do que era antes, em menos de 3 meses. Então, é uma intervenção preventiva, porque igual você comentou, às vezes se olha no espelho, não se reconhece, só que aí a pessoa só olha para o seu filho e esquece que é mulher. Ela só lembra da versão mãe e esquece de se cuidar. Mas o que nós temos trazido na clínica a partir de então é que nós conseguimos cuidar dessa mãe mulher desde um dia depois ao parto. E aí, retornando essa musculatura, cuidando dessa gordura, fechando essa diástase. E existem vários artigos que mostram que essa prevenção, antes dos 6 meses pós ao parto, a gente consegue fazer com que essa diástase feche até uns 90, 95, 99%. Então, a estética foi evoluindo. O Zé tem o quê? Seus 28. 28. Então, há 28 anos atrás, não tinha esse tratamento. Só que, na atualidade,
a estética tem evoluído muito e sim, nós conseguimos tratar a autoestima e ter resultados mais satisfatórios ainda, porque a estética tem evoluído. E já aconteceu alguma coisa negativa aí nessa clínica, vamos dizer assim, porque tem pacientes que às vezes não ficam satisfeitos ou esperam alguma coisa que humanamente é impossível, né? Com certeza. Porque assim, Para nós. eu fico com o paciente, vamos dizer, 1, 2 horas por semana. E a todas as outras horas, o que esse paciente faz? Então, é um combinado. Eu sei orientar o que você precisa fazer, mas eu preciso que você seja colaborativo. E é claro que existem pacientes colaborativos e pacientes que não são colaborativos. Mas agora o que eu lembrei foi um caso que chega a ser até engraçado. Por ser triste, é engraçado. Mas isso faz muitos anos atrás. Um marido chegou e pagou um tratamento estético para a esposa. E naquela época era muito comum da sala de recepção ter aqueles banners com a propaganda do equipamento. E quem fazia a propaganda do equipamento era a Sabrina Sato. E aí eu sei que nós fizemos o tratamento para essa mulher, ela reduziu o peso, medida, mas é claro que ela não ficou com o corpo da Sabrina Sato. Porque até a gente brinca que nós somos donas da clínica, a Daisy, né, que falou isso na época, falou, eu sou a dona da clínica, tenho todos esses aparelhos disponíveis, e eu não tenho o corpo da Sabrina Sato. Porque ali é uma dieta regrada, atividade física, estética, e até tem um Photoshop, né? Porque às vezes a gente quer uma perfeição que não existe essa perfeição. E aí eu sei que o marido foi nos procurar, e aí ele disse que nós tínhamos vendido uma propaganda enganosa para ele, que o corpo da mulher dele não tinha ficado o corpo da Sabrina Sato. Parece ser algo engraçado, de triste, mas o que a gente tem que trabalhar dentro de uma clínica de estética é a expectativa do paciente. Nós conseguimos trazer a sua melhor versão, mas nem sempre a sua melhor versão é aquilo que você está procurando. No meu caso, o meu biotipo, eu nunca vou ter um colchão e um bundão, porque não é da minha estrutura. Agora, se eu pegar, vamos dizer, quem que tem uma cinturinha e um bundão? Sei lá, agora eu não lembro qual artista. Vamos dizer, lembrei da Jojo Todinho. Se eu quiser deixar com o corpo da Gisele Bündchen, não tem, porque ela não tem biotipo, ela não tem estrutura para isso. Então, nós temos que conversar na avaliação da paciente. Nós conseguimos melhorar, nós conseguimos trazer a sua melhor versão, mas um milagre, às vezes, a gente não consegue. Então, a gente tem que entender que cada mulher ou cada pessoa tem sua característica bela. Ser individual é isso que te faz belo. Então, nós não podemos vender um padrão, que todo mundo tem o rosto da Angelina Jolie, que é o que ultimamente tem acontecido, bocão, essas coisas. Cada um tem sua beleza individual, e a gente extrai o que há de mais belo em você. Que maravilha isso, né? Que as pessoas pudessem extrair isso delas próprias, né? Se reconhecer como belas na sua singularidade. Sim. Né, que cada um tem, ou no seu sorriso, no seu olhar, no seu gesto, no seu carinho, no modo como trata as coisas, né? É aí que está a beleza, assim, tem pessoas que são tão alegres, tão receptivas, né? Elas são belas por essa alegria que elas transmitem, né? Que não é só numa beleza física, como tem pessoas que têm uma beleza física, mas elas são antipáticas. Elas não são receptivas e elas acabam se tornando até feias. Sim. Pelo entojo, né? Eu chamo de entojo, Com certeza. Assim, né? E tanto faz ser homem que ser mulher. E né? o ser belo não é ser magro. Né? As pessoas às vezes atrelam isso de ser belo era estar no padrão que a sociedade manda. Mas não, tem uma outra paciente que a Bárbara atendeu e ela nos procurou porque ela tinha um acúmulo de gordura em cima do saco, no cóccix. Se você olhar esteticamente, talvez eu pudesse tratar a barriga, a perna, mas o que incomodava ela era só a gordura em cima do cóccix. E ela tirou essa gordura e ela se sentia bela. Então, assim, é um detalhe que a gente pode trabalhar. Se ela tivesse nos procurado para ficar com o corpo da Gisele Bündchen, nós não conseguíamos ter tido esse resultado. Mas ela conseguiu entender, se olhando no espelho, que o corpo dela fazia ela bela. E aí, ela só tinha que ter um ajuste. E é isso que nós conseguimos. E isso é maravilhoso mesmo dentro da tua profissão, não é? Você tem alguma mensagem que você quer passar para as pessoas, Monique? Uma mensagem especial que você quer deixar para as pessoas do Foca na Causa? Primeiramente, eu acho que esse tema de Foca na Causa é extraordinário. E nós temos muitas causas para focar, mas a autoestima é uma delas. Então, que você não esqueça de você.
Você descubra o seu propósito e viva ele de propósito. Se amar não é egoísmo. Se olhe no espelho e veja se você fez algo por você hoje. Se você se amou. Depois que você se amou, aí você sim pode transbordar esse amor. Então não esqueça de cuidar de você. Então que essa seja a mensagem que eu trago hoje no Foca na Causa. Se amar primeiro, para depois você amar o próximo. Que essa mensagem, né, vá pelo mundo para as pessoas se amarem e ter essa autoestima elevadíssima. Quero agradecer muito a tua presença aqui no Foca na Causa, a primeira de muitas outras vezes. Eu espero tê-la aqui conosco e seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no Foca na Causa. Nós vamos encerrando então agora e você foca no próximo episódio. Bom, o primeiro passo que a gente tem mais complexo é relacionado justamente à questão com o plano de saúde, normalmente, que a maioria das pessoas tem e que não tem, daí tá ali vinculado ao SUS de certa forma, mas vamos pegar, por exemplo, as pessoas que têm plano de saúde.